Muito prazer, o meu nome é Lenara Gabriele, eu sou gerente de contas aqui na Leads2B e hoje a gente vai falar sobre um assunto que normalmente os vendedores não gostam ou fogem, que é a questão do outbound, que é onde a gente faz a prospecção. Eu vou mostrar aqui por dentro da plataforma, né, onde vocês encontram algumas listas, conseguem qualificar essas listas e trazer mais clientes, mas eu quero trazer dicas para vocês também, falar um pouquinho sobre como funciona o mundo do outbound. No último treinamento que eu ministrei aqui, eu me recordo que foi sobre inbound, então eu trouxe algumas táticas, algumas estratégias, algumas dicas para vocês. E hoje eu vou falar sobre outbound especificamente, para que vocês consigam alavancar as vendas. Por isso que a gente colocou ali para se tornar uma máquina de vendas, né? Porque o outbound nada mais é do que a atração de novos clientes, de potenciais clientes para dentro do funil de vendas de vocês. Não existem novas vendas se não tem prospecção. Então, é por isso que eu vou demonstrar isso, tanto por dentro da plataforma, né? Quanto trazer essas dicas para vocês. Quando a gente fala do outbound, o que é? É a gente se apresentar enquanto empresa, enquanto produto, enquanto solução. Então, a gente procura empresas que podem se assemelhar com empresas que nós já temos hoje dentro da nossa carteira, certo? Porque daí fica mais fácil a gente atrair e converter essa solução. Em que sentido? Quando a gente conhece bem o nosso cliente, e nós precisamos ser as pessoas que melhor conhecem os nossos clientes e as pessoas que melhor conhecem os produtos para que a gente consiga indicar e ministrar isso de uma forma assertiva, certo? Então, aqui dentro da plataforma, eu vou compartilhar minha tela para que vocês acompanhem comigo visualmente, tá? Beleza, tá carregando. Acho que foi. Beleza. Então, por dentro da plataforma, a gente tem a estrutura do CRM. E a estrutura do CRM é para quê? Para que eu organize esses clientes. Então, se eu estou procurando clientes que se assemelham, né? Que a ideia é que eles sejam clientes que se pareçam com clientes passados que eu já fechei venda, por dentro do CRM é o local ideal para que você tenha esses dados, compare esses dados e saiba quais clientes prospectar. Por dentro da nossa tela de prospecção, a gente consegue colocar alguns filtros e esses filtros vão facilitar as buscas, né? Então é por isso que vocês precisam utilizar esses filtros de uma forma assertiva. Então, entender qual que é a localização, qual que é a segmentação, se tem canais específicos que podem ajudar com que vocês pesquisem esses clientes de forma singular, né? Que se assemelhem. Por exemplo, vamos supor que vocês fossem prospectar Unidas aqui, né? Dentro do cartão CNPJ, a gente encontra tanto o KNAI primário quanto o KNAI secundário. Então, a gente consegue ter uma ideia de empresas que prestam um serviço da Unidas e que também podem ter colocado ali esses KNAIs para que dentro do cartão CNPJ e você utilizar essas informações a seu favor prospectando. É claro que quando a gente fala de prospecção, não existe apenas uma metodologia. E se você é um gestor ou se você é especialista nesse segmento de prospectar, a dica que eu te dou aqui é que você amplie as suas possibilidades de prospecção. Aqui por dentro da Leads2B, você tem uma ótima ferramenta para você saber o que está aberto dentro a nível Brasil. Você tem todas as empresas abertas dentro da plataforma. Então, você coloca ali os seus filtros e você consegue puxar essas informações. Então, veja, eu consigo pegar o segmento, a localização, especificar algumas informações, como porte de empresa, por exemplo, né? Que a gente também consegue colocar aqui dentro dos filtros, para que a gente encontre essas empresas. Eu sei quem são essas empresas, entendo que faz sentido que eu me apresente para elas. Quais são as estruturas que eu posso utilizar de prospecção? O outbound, ele consiste em eu apresentar-me de forma direta. É eu mandar um e-mail, mandar WhatsApp, mandar mensagem. Não existe venda sem oferta. Então, não existe a possibilidade do cliente fechar com você sem que você ofereça essas informações de forma fácil para ele. Ah, Lenara, mas eu acredito que se ele tiver a demanda, ele pode me ligar. Mas entenda que o seu concorrente está ligando para ele. E quanto mais a gente facilita essa conexão entre empresa, né, e ali o cliente, mais fácil e mais assertivo para você fica. Então, o outbound, por isso eu até comecei falando para vocês, né, que normalmente os vendedores não gostam, porque tem que ligar, tem que mandar mensagem, tem que mandar e-mail, e normalmente isso tende a ter rejeição.
O nosso cérebro, ele não lida bem com rejeições, indiferentemente de quais sejam. Então, a gente sempre vai repelir. Então, por exemplo, eu liguei, mandei mensagem, mandei o WhatsApp, não fui bem recebida, então eu não vou voltar a entrar em contato. Errado, esse é um erro que a gente comete. A pessoa não te conhece, a empresa não te conhece, no primeiro contato é difícil. No segundo contato, fica menos difícil. No terceiro contato, diminui o grau de dificuldade. No quarto contato, no quinto contato, porque você está estabelecendo uma conexão da sua marca com essa empresa. A gente tem que entender que quando a gente fala de compra, nós, enquanto compradores, e isso vocês podem se colocar no lugar do cliente, tá? A gente sempre quer fechar com empresas que a gente conhece, com marcas que a gente conhece, porque a gente tende a fechar com quem a gente confia, com quem a gente entende que vai prestar um bom serviço, com quem a gente vai entender que a gente não vai ser ludibriado. Então, é esse tipo de conexão que você precisa estabelecer junto com esse prospect que a gente fala aqui dentro da Leads to Be, né? Para que você consiga iniciar essa construção de marca, né? Então, veja, eu falei para vocês que vocês podem ampliar essa capacidade de prospecção. Quando eu falo em ampliar a capacidade de prospecção, é porque a gente pode ter mais metodologias de encontrar esse cliente. Por dentro da Leads to Be, você vai sempre iniciar o seu processo. Então, vamos desenhar uma estratégia em conjunto aqui. A gente vai pesquisar dentro do segmento, dentro da localização e colocando o porte da empresa, por exemplo. Aqui, vocês vão entender dentro do nicho, do ramo de vocês, certo? E vão colocar essa lista aqui. Gerei essa lista, Lenara. Vou colocar essa lista dentro do meu pipeline, correto? Dentro de prospect, vocês vão organizar em 3 momentos. O momento de não enriquecido, recontato e enriquecido. Não enriquecido são os clientes que eu ainda não contatei, que eu ainda não conversei. Recontato é quem eu liguei, mas eu falei ali com a secretária, eu falei com o assistente, eu falei com o analista, ainda não coletei todas as informações que eu preciso. Por quê? Quando a gente faz essa geração de lista, não basta a gente gerar a lista e deixar programado uma automação para enviar e-mail. Por quê? Primeiro, a gente está utilizando uma estratégia de inbound, né? Que daí é quando o cliente entrar em contato comigo, aí sim eu vou conversar com ele. E quando a gente fala de estratégia de outbound, a gente precisa ativamente se fazer presente enquanto marca dentro da empresa, né, do cliente que vocês estão prospectando. Isso vai se diferenciar um pouquinho do B2B, do B2C, mas a regra é a mesma, é a gente se fazer presente dentro dessas negociações. Então, no recontato, a gente vai alimentar essas informações para que vocês consigam alcançar maiores públicos. Então, quando a gente prospecta, normalmente vem contatos ali das empresas mesmo, né? Vem contatos mais fechados. Então, vocês precisam se capacitar enquanto equipe ou até mesmo, né, enquanto gestor, supervisor, para que a gente consiga arrecadar mais informações sobre essas empresas. Porque são empresas que muito provavelmente vocês consigam construir uma relação. Quando a gente fala de outbound, quando o próprio vendedor entende que vai entrar em contato, ele precisa estabelecer isso de uma forma muito assídua, né? O que normalmente não ocorre. Por quê? Porque os vendedores, eles têm um pouquinho de tendência a não querer essa rejeição da prospecção. Então, é muito mais fácil deixar ali uma automação, onde o e-mail vai ser enviado, onde a gente vai enviar um WhatsApp, mas eu ativamente não estou me fazendo presente. E aí vocês perdem ali um tempinho em cima disso. A gente chama esse tempo de mid time. Então, o lead time, ele tem um tempo. Vamos supor que o cliente mandou mensagem para vocês em até 4 minutos que você responda esse cliente, o interesse dele ainda está ativo. Ele ainda quer conversar com você. Ele entrou em contato ou ele te respondeu, ele está ativo. Então, dentro do outbound, quando eu entro em contato com esse cliente, dentro de 4 minutos eu continuo nutrindo, é muito mais fácil de eu fazer essa conversão do prospect para lead, tá? A gente tem essas 2 etapas dentro do nosso funil de vendas e podem imaginar um funil de vendas efetivamente, porque daí a gente consegue entender quanto que a gente está prospectando, né? Então, eu vou ter o meu número de prospecções ali, e dentro desse número de prospecções eu tenho meu número de conversões. Então, quanto que eu converti de prospect para lead? Vocês acompanham esse número? É um número extremamente importante. Primeiro, para vocês entenderem o quanto que vocês estão aproveitando das listas dentro da Leads to Be, né? O quanto que vocês estão
de fato, fazendo com que esse início do outbound se estabeleça. E se não, se vocês ainda não estão, eu convido vocês a começarem a acompanhar, porque é muito importante vocês terem esse número, né? E vocês conseguem também fazer com que o time de vocês acompanhe esse número, por exemplo, pelas análises. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui nas análises, a gente tem os nossos dashboards personalizados. Para que você faça com que o teu time, ou você enquanto time, entenda também essas métricas e consiga acompanhar fidedignamente quanto que você está conseguindo trazer de valor dentro dessas prospecções, você consegue desenhar métricas por dentro da plataforma. A gente tem métricas específicas de prospecção. Deixa eu mostrá-las aqui para vocês. Perdão, gente, olha. Depois do carnaval eu voltei com uma tosse. Aqui, ó, prospects, tá? Então, a gente tem prospects por origem, por responsável. Por que é legal a gente observar os prospects por origem? Eu trouxe ele do Facebook, eu trouxe ele da lista da Leads2B, eu trouxe ele do Instagram, eu trouxe ele do Google Ads. Da onde que ele veio? Porque daí a gente também consegue ter uma distinção. A gente faz esse acompanhamento ou em prospect ou em lead. Em lead, talvez seja um pouquinho mais interessante vocês acompanharem a questão da origem, tá? Mas vou deixar aqui essa dica para vocês. Tem prospect por responsável. Então, eu tenho 2 SDRs ou BDRs, Lê, e eu quero entender quem que está desenvolvendo mais, quem que está trazendo mais. Quando a gente fala, né, do SDR, do BDR, ou até mesmo do próprio vendedor que faz esse processo de prospecção, sempre aquele que faz mais ligações, sempre aquele que manda mais mensagens, sempre aquele que manda mais e-mails é quem tem mais resultado. Não tem. Olha, eu sou gerente de contas aqui já faz 2 anos. Eu tenho 80 clientes dentro da minha carteira hoje, que eu faço ali o acompanhamento. E sempre é dessa forma. Quem mais tem ali os volumes dentro das métricas é quem mais tem os resultados. Então, acompanhe isso também. Entenda, às vezes é você mesmo que controla o teu indicador, né? Olha, eu fiz 20 dentro dessa semana, dentro da quinzena, dentro do mês, mas eu vi que o meu colega está conseguindo fazer um volume de 50, de 100, de 200, enfim. Poxa, como que eu consigo equilibrar esse número? Porque se eu estou entrando mais em contato, se eu estou me mostrando mais para o cliente, notoriamente eu vou ter mais resultado. E isso, assim, até isso se torna número gráfico que a gente acompanha aqui, né? Mas é um pouco de lógica também. Quanto mais eu estou exposto, mais eu consigo recepcionar, beleza? Então, a gente também tem aqui os prospects ativos, perdidos por data de criação também. É importante vocês entenderem os motivos pelos quais vocês perdem os prospects de vocês, porque pode ser de motivos variados, né? Várias coisas podem levar a isso. E vários motivos também. E é diferente, né? A gente perder um prospect, por exemplo, de perder uma oportunidade de venda ou de perder um pós-vendas. O prospect fechou com um concorrente, por exemplo. Então, esse foi o meu motivo de perda. Ele teve uma outra oferta e fechou com outra pessoa. E lá no pós-vendas, eu perdi o cliente porque ele fechou com outra pessoa. São por motivos diferentes. Então, são análises diferentes. É por isso que a gente traz esse tipo de visualização aqui para vocês. A gente tem um gráfico aqui, sempre notem, pessoal, que ou é o gráfico de pizza, tá? De barra ou numérico, onde a gente traz número fechado para vocês. Então, por exemplo, aqui a gente traria o número de prospects gerados por período. Então, a gente vai fazer a soma ali para apresentar para vocês, para ficar mais fácil de vocês observarem os números também, tá bom? Prospects perdidos por origem, tá? Se vocês quiserem acompanhar, e a quantidade de prospects perdidos. Então, a gente consegue fazer uma comparação. Poxa, quanto que eu gerei de prospect esse mês? Gerei 500. Quantos eu perdi? Eu perdi 200, por exemplo. Quais são os motivos pelos quais eu perdi? Foi porque eu perdi para o concorrente. Por que eu perdi para o concorrente? Aqui o meu pessoal colocou que é questão de preço. Então, não faz sentido eu desenhar uma estratégia onde eu fique mais competitivo nesse sentido? Ou eu inicio a conversa ali com o cliente, entendo até quanto ele tem de budget, enfim, né? Aqui as possibilidades são infinitas para que vocês consigam azeitar o script e incorporar ali, né, junto ao time de vocês, para que vocês abordem os clientes. E depois que a gente começa a observar os números, depois que a gente começa a qualificar melhor também os scripts, tudo fica muito mais fácil, muito mais assertivo dentro
né, das métricas, e vocês conseguem ver ali as ascensões disso. Bom, então é importante que acompanhe esse tipo de informação. A gente tem várias informações aqui por dentro da Leads2B enquanto métrica, tá bom? São 110 métricas que vocês podem utilizar, então utilizem isso a favor de vocês. Quando a gente trabalha, a gente tem um CRM para a gente trabalhar em cima de dados. Ponto. Você contrata um CRM porque você precisa levantar dados e ser mais assertivo. A gente fala isso que é o data driven, né? A gente tomar ações, tomar decisões com base nos nossos dados. Então, utilizem os dados que vocês têm dentro da plataforma para que isso potencialize. Bom, então vamos lá. A gente começou a falar ali que o outbound é quando a gente se apresenta para o cliente. Então, eu vou fazer uma ligação, eu vou fazer um WhatsApp, eu vou falar uma vez, eu vou falar 2 vezes, eu vou falar 3 vezes, eu vou falar 4 vezes, quinta vez. Na quinta vez está mais fácil, mas na sexta, acredite, vai estar mais fácil ainda. Porque você está, além de você estar se demonstrando, está evidenciando a tua marca. E isso é muito importante, porque pode ser que ele não feche nesse momento, mas se você pelo menos conseguir deixar uma sementinha do qual é o teu principal potencial competitivo frente a outras empresas, quem sabe um dia, num momento de necessidade, a tua marca seja a primeira a estralar ali na mente desse cliente. Isso também faz parte do outbound. Quando você se apresenta, você incorpora isso, né? Claro, isso são ações conjuntas. Vocês vão conseguir construir isso tanto no outbound quanto no inbound, e dentre outras estratégias que vocês conseguem desempenhar dentro da plataforma ou até por dentro do marketing de vocês, enfim. Mas o que a gente precisa ter em mente é que o outbound, a gente se conectar e a gente se demonstrar enquanto empresa. Existe só essas metodologias, Lenara? É só mandar e-mail, é só ligar, é só... Não, gente. A gente pode, além dos e-mails marketing, além dos WhatsApps, a gente pode fazer eventos próprios, participar de feiras. Quando a gente faz isso, as pessoas vão até os stands, né, que a gente faz a demonstração, e vocês conseguem também fazer esse outbound mais pessoal. Então, isso também gera ali as possibilidades de captação de uma forma mais ampla, beleza? Então, vocês também conseguem estipular esse tipo de estratégia. O networking é bem importante. Você que é gerente, que é coordenador, que tem um networking bacana ali, construa isso junto com a tua equipe também, porque todo mundo vai ter uma gama de conhecidos e isso pode sim e deve ser utilizado a favor de vocês, tá bom? Além das prospecções que eu já estava mencionando aqui, as prospecções, é claro, vocês têm um facilitador gigantesco, que é a Leads2B. Então, vocês geram essa lista, vocês sabem quais são as empresas que existem ali dentro da região, dentro daquela localização onde vocês colocaram especificamente. Então, vocês já saem na frente por conta disso. E aí vocês vão qualificar esse pessoal, que vai ser pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, dependendo do produto e do serviço que você oferece. Então é por isso que você precisa conhecer também o teu público, né? Para você saber qual é o canal que mais vai fazer sentido para eles. Eu tenho o costume de indicar muito o LinkedIn, porque eu entendo que é uma ferramenta corporativa, né? Que a gente tem que melhor utilizar. A gente vê vários posts motivacionais lá, mas o principal intuito dela é que ela seja uma rede de conexão de pessoas, né? Então, por isso que é interessante que você, enquanto vendedor, SDR, BDR, enfim, whatever, que você, enquanto pessoa que precisa se conectar com pessoas, utilize o LinkedIn. Tenha ali, né, as suas conexões, esteja dentro de páginas e de nichos que traga conteúdo dentro do que você executa. Isso vai facilitar muito. Até eu estava falando dos índices de rejeição ali, né? Que o vendedor normalmente ele não gosta de ser rejeitado. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Esse é só um ponto específico. Ninguém gosta de ser rejeitado. Mas a gente tem que aprender a ser resiliente nesse sentido. Ainda mais se você trabalha com isso. Olha, eu tô aqui, tô oferecendo meu serviço, eu sei que isso vai te ajudar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Se você precisar de mim, eu tô aqui, vou continuar te mandando as nossas ofertas, entendendo os nossos catálogos, enfim. Aí vocês azeitam um pitch ali para que vocês consigam se manter ativo ali no LinkedIn, né, ou em WhatsApp, enfim, em outros pontos de contato que você venha ter com esse cliente. Resiliência, eu acho que seria a palavra, tá? A gente utiliza, na verdade, uma outra palavra, até de um livro muito bom que eu indico a leitura para vocês, que é o livro Antifrágil, que a gente fala, porque o resiliente é aquele que apanha e continua no mesmo lugar, né? Aquele que apanha e continua no mesmo lugar, do mesmo jeito.
a antifragilidade, ela parte de um outro pressuposto. É o pressuposto que quanto eu apanho, eu aprendo com o que eu apanhei, que eu aprendo com o que aconteceu naquela situação, né? Nem sempre apanhar, tô usando talvez um termo assim, que a vida exige, né, pessoal? É mais nesse sentido. Então, quando eu tenho essa ideia, eu não sou resiliente, eu sou antifrágil, eu aprendo com aquilo que eu passei e eu consigo construir um cenário melhor para mim futuro com base no conhecimento que eu adquiri. Então, eu vou mudar o termo aqui, né? Que normalmente nos livros a gente fala ali, a gente vê termos obsoletos, então vamos ser antifrágeis. Vamos entender como que a gente se posicionou frente a esse cliente, a gente contatou ele 3 vezes ali por um canal. Qual que é o canal que você entendeu que teve mais conversão? Qual que é o canal que você entendeu que fez mais sentido para esse cliente? Para você investir melhor nesses canais, tá bom? A gente tem aqui também a possibilidade de indicações. Se você está fazendo outbound, vamos supor que eu falei de uma métrica extremamente importante, né? Que é a conversão do prospect para lead. Então, tá bom. Nessa conversão do prospect para lead, eu entendi ali quantos números eu estou trazendo, trouxe leads, o pessoal vai agendar, o vendedor vai fechar uma oportunidade. E quantas indicações você pediu nessa tramitação? Peçam indicações. As indicações é a metodologia mais assertiva de você conseguir conversar com uma pessoa. O que vale mais? Que, né, vocês ou já me conhecem de outros treinamentos, ou são meus clientes, enfim, que me conhece ali em um momento, enfim, ou um primo de vocês, ou alguém que trabalha com vocês, de quem seria a melhor a indicação? Talvez a minha indicação, enquanto uma especialista que trabalha diretamente com isso, talvez valha, e talvez seja super frutífero, mas ainda assim é uma indicação. Então, quando a gente fala de indicações, não as percam. Tá ali na prospecção, tá falando outbound, tem alguém que faz sentido esse projeto para alguém, eu conseguiria chegar nessa pessoa e oferecer isso, né, enquanto um produto ou um serviço ali de uma forma mais assertiva, e quem sabe, né, eu consigo agregar isso para outra pessoa também. Depende do nicho de vocês, né? Mas muito provavelmente a solução de vocês vai ser aderente para mais pessoas que essa pessoa conheça, tá bom? E parcerias, tá? Parcerias que vocês podem estabelecer com outras empresas, né? Que tem a feature com a solução de vocês. Base de ex-clientes, base de clientes inativos, base de clientes ativos. Por lá vocês conseguem também novas vendas, vocês conseguem também prospecções, vocês também conseguem fazer o outbound. O outbound, gente, ele é o que vai movimentar a sua empresa. Vamos falar que ele é o vento que vai movimentar as possibilidades. Então, sempre quando a gente falar em qualquer momento, né, da jornada desses 4 pontos, façam outbound. A equipe de relacionamento de clientes de vocês pode fazer outbound, pode ligar, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail. Várias equipes conseguem fazer com que vocês entrem em contato com os clientes e vocês sejam vitrine, que vocês se exponham para esses clientes. Por quê? Porque quem mais se expõe, mais converte. Beleza? Pessoal, sobre o que eu trouxe aqui para vocês hoje, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma consideração? Que eu tô vendo que tem algumas pessoas online aqui. Ficou claro? Tá tudo certo? Vou tomar uma água aqui que minha garganta secou. Falei bastante. Não? Tá tranquilo? Bom, pessoal, então anotem, tá? Quando vocês forem falar de outbound, o outbound é vocês se exporem. Quanto mais vezes vocês se exporem aos clientes, melhor. Faça uma, faça duas, faça três, faça quantas vezes forem necessárias, sem ser chato, como eu falei, antifragilidade, entendam o momento, entendam com os erros, né, com as falhas, quando a gente apanha, entendam com isso, tragam esse conhecimento para que vocês consigam fazer isso de uma forma leve para o cliente também, né, ficar mandando mensagem todo dia para ele, oi, até que você seja bloqueado. É você fazer isso de uma forma inteligente, estratégica, para que você seja realmente um ponto de referência enquanto marca para o teu cliente, tá bom?
O outbound, ele consiste em ligação, em WhatsApp, em e-mail, mas você também pode participar de eventos, então anotem, tá? Busquem participar de eventos ou façam seus próprios eventos para que vocês consigam ter trocas. Feiras, participem de feiras, vão a feiras, façam networking. Networking leva a novas vendas, né? Faça prospecção ativa no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, em vários locais onde você consiga agregar mais informações para dentro da tua marca, beleza? Indicações em todos os momentos. Peça indicações, entenda se não tem alguém ali que a gente consegue trazer para dentro da carteira de vocês e estabeleçam parcerias, tá? Tanto trabalhando dentro da carteira ativa de vocês, carteiras inativas, enfim, tem várias metodologias ali, tá bom? Para vocês fazerem parcerias. Ok? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã, tá bom? E vocês tendo dúvidas, precisando de alguma coisa, procure o gerente de contas de vocês. Não tem o gerente de contas, fala ali com o nosso suporte que a gente já direciona, a gente entende uma melhor forma ali de ajudar vocês. Contem com a Leads2B enquanto parceria, tá bom? Um ótimo dia para vocês.